Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Era uma vez. Olá, pessoal, vamos para mais uma aula de arte. E por que a tia começou a cantar? Hein? A tia tá doidinha? Não, a tia não tá doidinha, não. Porque agora nós vamos falar sobre o teatro. E para a gente fazer o teatro, a gente tem que ter uma boa história, tá bom? E sempre quando a gente começa a contar uma história, qual é a frase que a gente fala? Era uma vez. Não é assim que a gente começa a contar a história? Quando a tia, quando a mamãe, o papai vai contar a história para você, ele não fala assim, era uma vez. E aí começa a fluir a imaginação, certo? Então a gente vai ler agora aqui, ó. Por que contamos história? Por que será que a gente gosta de contar história e de ouvir história? Hã? Você já reparou que estamos quase sempre ouvindo e contando histórias? Contando histórias. Fazemos isso quando conversamos com os amigos, as nossas aventuras no fim de semana, depois voltamos de uma viagem. Quando a gente volta de uma viagem, a gente também conta história, conta tudo que aconteceu lá, certo? Quando a gente tem um livro preferido, é, e a gente pede para a mamãe contar a história para a gente dormir. Quando a gente se reúne com a família, com os avós, a gente está sempre contando história. Contar histórias, contar histórias é muito importante para as pessoas. Ao contar histórias, brincamos com a imaginação, inventando coisas ou descrevendo aquilo que vemos e vivemos. Nós também compartilhamos experiências e ensinamos sobre o mundo. Contar história ajuda a construir nossa identidade e a descobrir quem somos, tá? Tradição oral indígena. Olha, a gente vai conhecer agora um povo que ele sobreviveu e ele existe até hoje. Por quê? Porque as histórias desse povo foi passando de geração em geração. O mais velho contava para os pequenininhos, tá? Como a gente está vendo aí, ó. Tem o senhor no meio e tem uma porção de criancinha aí pequenininha escutando esse mais velho contar a história, porque essa história que ele está contando são as histórias do povo dele, tá bom? Então vamos ler aqui, ó. Você já pensou na quantidade de coisas que aprendeu e que não estão escritas no livro? Hum? Como você aprendeu a brincar, a tomar banho, a usar os talheres para comer, por exemplo? A gente nunca leu isso no livro, né? São coisas, essas coisas são ensinadas para nós, por outras pessoas por meio de palavras e gestos, ou seja, são transmitidas oralmente. Essas coisas são ensinadas, né? Oralmente. A gente só fala, a mamãe fala com você. Não fica andando descalço porque faz mal. Dá friagem. Então você vai lá e bota o chinelo. Aonde que isso está escrito? Não está escrito, é a mamãe que está ensinando. Quando você virar um homem grandãozão, você vai fazer a mesma coisa com seu filho. Vai falar para ele assim, não anda descalço, porque se não andar descalço, dá dor de barriga. Traz friagem. Tá? Então, é um conhecimento que vai passando de pai para filho. Isso porque é um conhecimento que vai passando oralmente, tá? A gente conta, a gente vai falando, tá? Muitas culturas transmitem seus conhecimentos dessa forma. Nas aldeias indígenas, por exemplo, pessoas mais jovens aprendem com as pessoas mais velhas, pois elas já ouviram muitas histórias e têm muito a ensinar as histórias mais importantes para o grupo. Eles ensinam o que é permitido e o que não é permitido fazer, a forma de preparar um alimento e produzir um objeto, entre outras coisas, né? Como é que o índio, o índiozinho, menininho índiozinho, vai fazer a flecha se o pai dele não ensinar para ele como que tem que fazer? Hã? Ele não vai no mercado comprar flecha, não, gente. Ele vai pegar madeira, vai lá, desfiar tudinho até formar a flecha. Mas tudo isso quem vai ensinar para ele? O pai dele. Então o pai dele conta a história para ele, tá? As pessoas guardam conhecimentos importantes para a existência de todos. Por isso, a vida de cada indivíduo é muito valiosa para a preservação da cultura, dos costumes e do conhecimento. Ui, passou tudo direto. Atualmente, para preservar sua língua e para
que os mais jovens possam aprendê-la, diferentes populações indígenas registram seus conhecimentos em livros e os ensinam em escola. Hoje em dia, os índios eles já vão para a escola e eles aprendem a escrever a sua própria língua, tá? Mas antigamente eles tinham essa tradição aí de passar os conhecimentos oralmente. Aqui, ó. Você já se perguntou sobre como surgiu tudo que está no mundo? Será? Já perguntou assim: ai, por que tem um sol lá em cima? Por que quando fica a noite aparece a lua? Já se perguntou? Vários povos já escreveram, né, a forma como que o mundo foi criado. Nós cremos que o mundo foi criado por Deus. Deus criou o céu, Deus criou o sol, Deus criou a lua. Mas tem outros povos que creem de forma diferente, que eles contam uma outra história para poder explicar como que surgiram todas as coisas, tá? E aí, essa artista brasileira, Lígia Pape, ela criou um livro diferente para contar o início de tudo, tá? Só que a gente não vai poder ver esse livro aí, não. Não tem como ver esse livro aí. Que é o livro da criação. Porque ela se inspirou nesses outros povos que contam uma outra história para poder dizer como que o mundo se formou. Então, na página 81, você vai desenhar como que você acha que tudo foi criado. Como que o universo e a humanidade foram criados. Você vai desenhar, tá? Você não vai se inspirar pela obra de Lígia Pape, porque a gente não sabe como que foi. Ela está contando aqui o livro. Do mesmo jeito que ela se inspirou, que ela usou a imaginação, você também vai usar a sua imaginação e você vai contar a história de como que tudo foi criado, tá bom? Se você quiser dizer que foi Deus que criou o mundo, você vai desenhar aí, tá? Se for para uma explosão e tudo foi surgindo, você vai desenhar aí. Você vai fazer a sua parte, tá bom? E na página 82, a gente tem um caça-palavras, certo? Que você precisa da ajuda de uma pessoa super importante, super especial que está do seu lado, que é a sua mamãe, ou a seu papai, ou o seu irmão mais velho. Não sei quem está do seu lado, mas ele é muito importante porque ele vai te ajudar a fazer essa lição, tá? Além das histórias que contamos para explicar como o mundo e os seres humanos foram criados, há também as que contamos para nos divertir ou para ensinar lições. Você já deve ter ouvido falar em contos de fadas. Lembra-se de algum? Eu lembro, quer ver? Eu lembro da Chapeuzinho Vermelho. Eu lembro dos Três Porquinhos. Eu lembro da Cinderela. Eu lembro da Branca de Neve. Eu lembro da... Ai, ó, o que eu mais gosto. Cinderela mesmo, a Cinderela que eu mais gosto. Então, tudo isso aí é conto de fadas, né? Tem magia. Então, aqui, ó, junte-se a um colega e preencha o diagrama a seguir a uma dica para cada linha. Então, você vai precisar estar com alguém do seu lado para poder adivinhar todas essas palavras que estão aí. E cada letrinha dessa é uma dica para você achar que palavra que vai se encaixar melhor aí. Ó, letra A, tia vai dar ajuda. A primeira tia vai dar ajuda. Letra A, são seres do sexo feminino que vivem no fundo do mar e, em vez de pernas, tem rabo de peixe. A mais conhecida é a Ariel. Ah, gente, muito fácil, gente. Eu sei. Ó, conta pra ninguém não, ó. É sereia. Viu? Sereia. Aí agora pede pra mamãe ajudar a escrever aí, tá bom? E além disso, nós temos a questão 2,
que vocês vão ter que circular aí qual dessas imagens que estão aparecendo que não pertencem ao grupo do conto de fadas. Olha, nós temos o conto de fada, o Patinho Feio, a Rapunzel, o Pinóquio, João Maria e os Três Porquinhos. Vamos lá. Olha. Então, o Patinho Feio. Deixa eu fazer a primeira aqui para vocês verem como que é para fazer, tá bom? Então, tá aqui, ó. O Patinho Feio. Na história do Patinho Feio, tem ovozinhos? Tem. Na história do Patinho Feio, tem um sapato de cristal? Não tem. Na história do Patinho Feio, tem uma patona grandona? Tem. Um cisne, né, branco? Tem. Tem. Então, qual que tá de frente aqui? Qual que não pertence à história? Essa daqui, ó. Então, a gente vai circular essa daqui. Cadê, gente, que não quer aparecer? Calma aí. Vamos ver se agora vai. Sai daí, gente. Ó, vamos circular. Yes, agora foi, viu? Então a tia circulou para mostrar que essa daqui não pertence à história. Agora você vai fazer sozinho. Essa daqui é Rapunzel. Ó, na Rapunzel tem uma moça com grandes tranças? Tem. Tem uma torre? Tem. Tem maçã, gente, na história? Pinóquio, vamos lá. Pinóquio tem um menino de madeira que tem um narigão grandão? Tem. Tem um cesto cheio de doces? Tem uma fada? Tem. João Maria, tem maçã? Tem um bosque, uma floresta? Tem uma casa de doces? Qual que não faz parte aqui? Os Três Porquinhos, agora. Tem um lobo mau soprando furioso? Tem pneu, gente? Isso aqui é pneu, não é? É pneu isso? Não sei se é pneu. Gente, eu não sei o que é isso aqui. Pneu. Não é pneu, não, é outra coisa. Mas na história dos Três Porquinhos tem? É um príncipe? Não. Então vai ficar sobrando. Eu não sei o que é isso aqui. Será que algum papai, alguma mamãe descobre que imagem é essa daqui? A tia não está conseguindo entender que imagem é essa. A gente sabe que os Três Porquinhos, eles fizeram a casa com a palha, a casa de madeira e a casa de tijolo, certo? Mas eu não estou entendendo que imagem é essa daqui. Então você vai ter que marcar essa e marcar essa daqui, tá? Porque tem só o lobo mal. Tá bom, gente? Ó, um beijinho, fique com Deus. E ó, tem ainda a perguntinha que a tia vai fazer lá no ar para responder, tá? Pra tia ver se realmente você viu a aula até o final. Até a próxima!